A gente vai conversar sobre a área de operações contribuindo para a estratégia da empresa. O que significa isso? Como é que a nossa área de operações vai efetivamente ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos estratégicos? Toda empresa tem que ter um objetivo estratégico, ou melhor, toda empresa tem que ter um conjunto de objetivos estratégicos que, em última análise, fazem parte da estratégia dessa empresa. Sejam eles diversos ou poucos, isso depende do tamanho da empresa, isso depende do tamanho do negócio, da quantidade de produtos e serviços, enfim, mas sempre tem que haver uma estratégia, sempre tem que haver objetivos estratégicos e a área de operações, ela tem que ter a sua contribuição para a empresa atingir esses objetivos, ok? E de que forma que isso acontece? Gente, a área de operações ela é muito diversa e tem empresas em que a área de operações ela está muito avançada, ela tem tecnologia avançada, ela tem um desempenho que é referência no segmento em que a empresa atua, mas tem outras empresas em que a área de operações ela não é tão avançada assim. Tem empresa em que a área de produção, de operações, a gente fica preocupado, ou a gente tem a orientação de não errar, porque assim não atrapalha a empresa. Agora tem outras empresas em que a área de operações ela já é bastante avançada em termos de tecnologia, de maquinário, de espaço, de pessoas, ou seja, das competências das pessoas. Então ela já começa a fazer uma certa diferença em relação ao quê? Ao mercado, em relação à concorrência. Então é aí que a gente vai observando a evolução de estágios da área de operação em termos de contribuição para a estratégia. De tal forma que a gente tem um nível básico, que é não atrapalhar, ou seja, procurar evitar erros, e isso atrapalharia, então, chegar nos objetivos estratégicos, evoluindo, passando por um estágio em que ela já apresenta um diferencial em relação às outras empresas que atuam no mesmo segmento, passando a definir neste mercado, neste segmento em que a empresa atua, ações de operações que os outros vão copiar, os outros que eu estou falando são os concorrentes, e vai chegar num nível que a gente chamaria de um nível de excelência da área de operações, em que ela orienta a estratégia da empresa e define os caminhos do segmento em que ela atua. E, consequentemente, os concorrentes vão estar sempre procurando seguir, porque este é o caminho em que a empresa define para aquele segmento. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar dos objetivos de desempenho da área de operações. Mas antes de chegar neles, a gente tem que entender como que nós enxergamos, como que nós podemos observar essa área de operações contribuindo então para os objetivos estratégicos da empresa. A gente vai descobrir, vai identificar isso a partir de uns critérios que nós classificamos da seguinte forma: nós temos critérios qualificadores, nós temos critérios ganhadores, também são chamados de ganhadores de pedidos, mas também temos alguns critérios que são pouco relevantes. O que são os critérios qualificadores? Eu vou te dar um exemplo de um restaurante. Tá? Um restaurante, por exemplo, para uma família que tem uma criança pequena, uma criança mais ou menos em torno de uns 6, 8 anos, né? Por aí. Para quem já foi em restaurante com filho nessa idade, sabe que é complicado, né? Ficar lá sentado à mesa, esperando vir o prato, distrair essa criança. É claro que hoje em dia a gente tem lá os celulares, tablets, né? Os entretenimentos que podem distrair a criança estando ali na mesa. Mas é muito mais interessante que haja um espaço reservado para essas crianças ficarem brincando durante um tempo. Ou seja,
O nosso critério qualificador vai ser: o restaurante tem que ter área para criança brincar. Esse é o tal do qualificador. O que significa? Se não tiver espaço para criança, a gente nem vai pensar se a comida é boa, se é barato, se é perto, enfim, precisa ter o espaço para criança. E o que é o ganhador? O ganhador é o diferencial. Ele só vai fazer sentido a partir do momento em que a empresa tiver atendido o qualificador. Pensando ainda no restaurante, vamos dizer que o meu diferencial é o tempo de espera. Então eu vou olhar dentro daqueles restaurantes que eu já selecionei, que tem o espaço para criança, qual deles costuma ter menos tempo de espera. E aí, então, eu vou optar por aquele que, obviamente, me oferece um tempo de espera menor. Esse, então, seria o meu critério ganhador. Eu escolho o restaurante pelo tempo de espera que eu vou ter que ficar lá aguardando para ser atendido, tá? E o que é o pouco relevante? O pouco relevante são coisas em que a empresa oferece, que ela tem condições de oferecer, que o cliente não está assim se preocupando ou percebendo como algo que vai fazer diferença para ele optar por aquele restaurante ou não. Um exemplo que a gente pode ter ainda, pegando no restaurante, por exemplo, guardanapos de pano ou de papel. Eu, por exemplo, não estou preocupado em escolher um restaurante se ele tem guardanapo de pano ou de papel. Ora, todo mundo sabe que o guardanapo de pano gera um custo operacional maior para o restaurante do que um guardanapo de papel. Então, o público que pensa como eu não vai fazer diferença. Então, não tem por que o restaurante oferecer guardanapo de pano, gastar com isso, sendo que eu não estou preocupado com isso. Aí é que está a sacada. A gente tem que saber identificar para o público que nós estamos nos direcionando o que é importante para ele. Então a gente fecha esse vídeo da seguinte maneira: eu identifico os critérios qualificadores para saber que eu tenho que ter. Se eu não tiver, nem vou entrar nas opções do meu cliente. Eu tenho que identificar o que ele considera como diferencial, porque ali, quanto melhor eu for meu desempenho, quanto melhor eu atender o cliente naquele critério, mais atraído pelo meu negócio ele vai estar. E eu preciso identificar também aquilo que, de repente, para ele não tem importância. Para quê? Para eu não gastar ali, para eu não investir dinheiro aonde não vai fazer a menor diferença para o meu cliente. Mas tudo isso a gente vai ver em detalhes no próximo vídeo, na verdade nos próximos que vem aí pela frente, para a gente entender o que fazer em relação a esses critérios e o que a área de operações tem que fazer então, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente conversar sobre isso. Até lá, um abraço!